Salve, salve, gente! Estamos aqui no quarto vídeo e hoje a gente vai falar do tango brasileiro, né, gênero também fundamental na história do choro e que, como curiosidade, teve sua primeira partitura editada 12 anos antes da primeira edição de tango argentino. Portanto, essa denominação não tem nenhuma influência do gênero do país vizinho. Pelo contrário, a expressão tango e tango brasileiro deixaram de ser usadas como designação de gênero por conta do sucesso que o tango argentino fez, especialmente na Europa, no início do século XX, quando o tango brasileiro era talvez o gênero mais composto pelos músicos do ambiente de choro do Rio de Janeiro. A gente, nesse gênero musical, nós temos algumas características que são muito importantes e muito visíveis quando a gente tem acesso a uma quantidade grande de partituras, né? Muitos livros publicados sobre a história do choro falam que tango seria uma expressão usada por alguns autores por vergonha de chamar suas músicas de machixe. Isso é uma tremenda bobagem. O tango é muito anterior ao machixe. E o tango na década de 70 do século XIX já era um gênero composto pelo Mesquita, e o machixe só foi aparecer como dança, como coreografia, primeiro, depois como gênero musical, na primeira e segunda décadas do século XX, portanto quase 50 anos depois. O tango tem uma característica rítmica que a gente, embora as partituras que nós pesquisamos do século XIX e do início do século XX não tenham nenhuma referência de acompanhamento, pela partitura, pelas edições de partituras, especialmente do Ernesto Nazaré, que com certeza foi o compositor mais importante desse gênero na história da música brasileira, a gente percebe algumas figurações rítmicas da mão esquerda do piano, que são muito frequentes e que, usadas nos violões, nos regionais, nos conjuntos de choro, tem um efeito muito bom como acompanhamento. Então a gente sempre fala da síncope no primeiro tempo com duas colcheias no segundo. Isso é uma figuração rítmica, uma levada, né, muito frequente e muito usada para acompanhamento dos tangos. Tem uma outra característica que muitos tangos têm, que é uma espécie de uma introdução com um ostinato de baixo, como por exemplo o brejeiro tem. Né, o Flamengo do Bonfilho de Oliveira. O Corta-Jaca, o Gaúcho da Chiquinha Gonzaga, né? Essas introduções, e que às vezes servem também como um ponto para improvisação dos instrumentos que estão tocando, ficam repetindo esse ostinato com instrumentos solistas e mesmo de acompanhamento fazendo variações. Isso só acontece no tango. É o único gênero brasileiro que tem essa marca, é o tango brasileiro, né? E tem uma outra forma de fazer o acompanhamento do tango, que ao invés de fazer a levada tocando as notas de uma vez, né, da puxada, que o Nazaré usava muito também, fazer um arpejo que toca o baixo
faz um arpejo do agudo para o grave, né? Ele fazia o baixo na mão esquerda, tum, para, tum, e voltava para o grave, que a gente pode usar no violão, que tem um ótimo efeito também. A música que eu vou usar aqui como para a gente treinar essas coisas, essas conduções rítmicas do tango, foi um tango composto por mim em homenagem a esse grande mestre, Ernesto Nazaré. E tem esse título, o tango chama Ernesto Nazaré. Foi feito no dia 9 de março de 2005 e foi gravado pelo Pedro Aragão, tocando bandolim, hindu, comigo, eu fiz o acompanhamento. Essa é a gravação que vocês vão ouvir daqui a pouco. Em relação ao acompanhamento que a gente tem aqui, a primeira parte é toda feita com esse tipo de acompanhamento arpejado. E assim vai. Na segunda parte, isso é uma coisa curiosa que eu tive a felicidade de tocar durante quase 8 anos com Radamés Inátali. E o maestro Radamés Inátali, ele conheceu o Nazaré, viu o Nazaré tocar, e ele chamava sempre a atenção da gente quando a gente ia tocar o repertório do Nazaré, especialmente os tangos e as valsas, que o Nazaré não tocava essas músicas a tempo. Ele sempre fazia ralentando, acelerando. Então, nessas trocas de parte, por exemplo, quando uma música está em tom maior e vai para a segunda parte em tom menor, o Nazaré gostava de começar bem mais lento e ir acelerando até no quarto compasso recuperar o tempo primeiro, né? O tempo de início da música. Nesse tango Nazaré, a gente usa isso na gravação. Então a gente começa mais lento e vai acelerando, né, fazendo alusão a essa característica de interpretação que o Nazaré dava às suas músicas. Mas harmonicamente eu acho que não tem nada de muito diferente, são acordes simples. Tem essa condução no início da segunda parte. Lá menor, Fá, Lá menor com sexta, Lá menor com sétima maior e depois o Lá menor. Mas tranquilo, o resto é tranquilo. Outra coisa, outra marca da obra do Nazaré, ele usou em muitos dos seus tangos a estrutura de ponte, fazendo a ligação entre a segunda parte e a terceira. Ao invés de retornar a primeira parte depois do B, né, ele vai para a ponte que faz a modulação para a terceira parte. Então nessa música existe essa ponte também. Eu compus uma ponte para lembrar dessa estrutura que o Nazaré gostava muito de usar, né? Normalmente o ritmo na ponte também é quebrado. Então é meio adlírico, né? E na terceira parte, que é em Fá maior, tem uma condução, um voice na mão esquerda que eu queria mostrar para vocês, tá? A partir daqui, do Ré7 com baixo de Fá sustenido, eu estou usando só 3 notas desses acordes para manter um arpejo que vai crescendo e criando um clima que não tem muito ritmo, e sim uma harmonia sustentada, que é isso aqui, ó. Então tem essa subida, né, da harmonia.
aí eu estou fazendo arpejo sempre com polegar, indicador e médio nesse lugar. Eu acho que em relação à harmonia, é isso. Então prestem atenção. Arpejo, baixo e do agudo para o grave, né? Ou então segunda parte, começa menos o andamento. E vai retomando. E na terceira parte tem aquela condução crescendo, né? E é isso. Bom treinamento aí com Ernesto Nazaré. Um abraço.